Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Pode ir para o 18, por favor. Pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas as suas mãos curam. Vamos repetir, olha. Pois ele fere e faz o quê? Mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas as suas mãos curam. Alguém chamaria isso de morde e assopra, né? Uma versão, numa linguagem, né, atualizada, morde e assopra. Deus, ele fere, mas ele mesmo cura. Ele tem esse poder, né? E o que isso representa para nós? Nem toda ferida, meus irmãos, é ferida para a morte. Você entende o que eu falo? Nem toda ferida é para quê? É para nos matar, né? Para nos derrubar, acabar com a gente. Existem feridas que, na verdade, são feridas que vêm para nos salvar. Há algum tempo eu estava assistindo um documentáriozinho, onde mostrava o dia a dia de soldados, né, que estavam lutando, se não me engano, no Afeganistão, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, e eles trabalhavam numa equipe de resgate de pessoas feridas em combate. E eles chegavam no helicóptero, né, traziam os feridos para dentro do helicóptero, e nesse helicóptero eles começavam os primeiros procedimentos. E chega um homem, num determinado momento do documentário, esse homem está desacordado, ele não tem uma roupa assim militar, ele parece até um civil, ele é trazido para dentro do helicóptero, e aí tem um paramédico mais experiente, ele está ensinando, né, a um novato ali, como que era o procedimento. O homem estava desacordado, ele já não estava respirando bem. O paramédico olha para a situação, o helicóptero começa a levantar, e eles estão ali fazendo análise da situação, e o paramédico fala assim, olha, a situação desse cara é a seguinte, se a gente não fizer o procedimento agora, ele vai morrer. Não vai dar tempo de chegar, né, até o hospital de campanha lá, não vai dar tempo, a gente precisa fazer o procedimento agora. E que procedimento era esse? Os estilhaços que aquele homem havia, né, que tinham alcançado aquele homem, um explosivo, foram perfurando, né, ali o corpo dele, e o oxigênio, né, o ar que estava nos pulmões daquele homem começou a vazar para outras partes, né, do corpo, né, comprimindo. Eu não conheço, né, os termos técnicos para isso, mas o ar começou a comprimir os seus órgãos, né, fazendo com que ele não conseguisse, né, respirar normal. Aquele movimento, né, da respiração, ele não estava conseguindo fazer, porque, na verdade, já estava comprimido pelo oxigênio que estava saindo do pulmão. É um negócio muito doido. Eu nem sabia que isso era, né, possível, mas aí o cara falou, olha, é isso que está acontecendo, e só tem uma maneira da gente salvar esse homem. E o que eles fizeram, então? Ele pega ali, aí pede para o novato, né, segurar ali, eles levantam, o cara está deitado assim, ele dá uma levantada assim, o cara fica meio na lateral, e ele pega, vocês sabem aquele negócio de furar coco, para você botar o canudinho? É bem parecido com aquilo, sabe? E ele pega um objeto daquele assim, bem contundente assim, e ele mostra aqui assim, para o cara, assim, ó, a altura é essa aqui, ó, só que tem que ser bem feito, porque dependendo de onde pegar, pode ser pior, então assim, tem que ser aí, cara, e ele vai mostrando para o cara, e ele vai lá e pum! E aí ele pega um outro objeto assim, que sai de dentro assim, e libera, e naquele momento, toda aquela pressão, né, todo aquele ar começa então a sair, esvaziar, e aquele homem que não conseguia respirar, então volta a respirar, e o cara falou, tá vendo? Se a gente não tivesse feito isso agora, esse homem teria morrido. Aquilo me fez viajar, a traqueia também, né, faz a perfuração aqui, o Cláudio está lembrando aí, e aquilo me fez viajar, irmão, viajei total, comecei a pensar em como, né, é importante, em muitos momentos, ter alguém do nosso lado para nos ferir. Olha que doideira. Tem outro texto que está lá em Provérbios, capítulo 27, esse talvez seja mais conhecido de vocês também, que é o 27, verso 6.
que diz o seguinte: olha que legal. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Deus, ele usa pessoas, né? Ele usa a igreja, ele usa o corpo de Cristo para nos ferir também. Eu sei que esse papo ele é estranho, irmãos, mas quão é importante, né, receber essa ferida que nos salva. Uma ferida, né, que precisa acontecer para que você possa voltar a respirar. Porque às vezes, né, aquilo que está te pressionando, você está pressionado às vezes por tanta amargura, né? O teu coração de repente, né, está fechado, como o Cláudio falou aqui na semana passada, a gente se fechou para alguém, diante de alguma situação, e se faz totalmente necessário, né, que Deus use alguém para nos conduzir, às vezes através de uma conversa muito difícil. Alguém, né, que vai falar aquelas coisas que Deus está querendo falar com a gente. E ali você tem a oportunidade, então, de voltar a respirar. Mas aquilo, né, aquelas verdades, aquela sinceridade, né, em amor, produziu o quê? Produziu uma ferida em você. Aquilo doeu, quando entrou, aquela mensagem entrou em você, ela machucou mesmo, né? Porque não era aquilo que você queria, né? Não era aquilo que você gostaria de ouvir, mas era importante para te, né, despertar, para te trazer, né, à tona para a tua realidade. E uma vez que você enxerga a realidade do que está acontecendo, você tem a oportunidade de se ver e se voltar para Deus novamente. Amém? No ano de 1300, ali entre 1300 e 1400, existiu uma mulher chamada Juliana. É um nome bem, né, comum. Ela ficou conhecida como Lady Juliana, ou Juliana de Norwich, se não me falha a memória. Norwich é na Inglaterra, né? E essa mulher foi uma mulher que viveu uma vida de temor ao Senhor, né? Uma vida com Deus, uma vida reta ali, buscando santidade. E essa mulher, ela fez uma oração que trouxe muito impacto quando eu li. E aí, voltando ao assunto que eu estava te falando, eu estava lendo um livro quando essa oração apareceu lá. Eu falei, caramba. E a oração dessa mulher diz assim: ó Deus, por favor, concede-me 3 feridas: a ferida da contrição, a ferida da compaixão e a ferida do anseio por Deus. Eu peço isso sem condição, Pai. Fazes o que peço, então envia-me a conta. Seja qual for o preço, estará bem para mim. Pegou a vibe da oração? Pegou? É forte, né? Vou ler de novo aí, ó. Ó Deus, por favor, concede-me 3 feridas. Primeiro, a ferida da contrição. Depois, a ferida da compaixão. E por último, a ferida do anseio por Deus. Eu peço isso sem condição. Fazes o que peço, então envia-me a conta, e seja qual for o preço, estará bem para mim. O que mexeu comigo nessa oração? O desejo profundo e ardente de uma alma que quer encontrar o Senhor de verdade, que quer ter comunhão verdadeira com Deus. Eu não sei aqui quem já orou pedindo a Deus para ser ferido dessa forma. Eu nunca tinha orado, eu nem nunca tinha visto alguma oração, né, nesse sentido. Na verdade, eu lembrei até de uma canção, né, que desfere o meu coração, né, como a ferida de fome por ti, cantada recente, que creio até que talvez tenha sido inspirado na oração de Juliana. Eu não sei a história da canção, mas talvez seja inspirado nessa canção. E o que mexeu comigo, irmãos, era ver o coração dessa mulher, né, exposto através dessas palavras, dessa oração, com esse profundo anseio, né, esse desejo muito forte de estar perto do Senhor, se conectar com Ele, mesmo que isso custe, né, tudo. E isso mexeu muito comigo, me confrontou. Eu lembro que, não sei quem estava lá em casa naquele dia, eu faço aniversário dia 18 de abril,
Fica aí a dica, tá, irmãos? Tá chegando. E exatamente há um ano atrás, né? Tá perto aí. Eu estava lá em casa, tinha alguns irmãos lá, e quem estava lá nesse dia sabe porque eu falei exatamente sobre isso. Falei, irmãos, ontem eu li uma oração, e rapaz, essa oração mexeu muito comigo. Por quê? Porque é o tipo de oração, né, que tira a gente da zona, né, de conforto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que feridas, né? Qual é a importância dessas feridas? Por que a gente precisa dessas feridas? Porque se a gente não compreender isso pode parecer um negócio meio sem sentido, né? Um negócio meio louco, um negócio meio masoquista ali, alguém que gosta de sofrer. Não é isso, tá? A ferida, para nós, irmãos, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque nós somos, né, por natureza pecaminosa, nós somos seres o quê? Altivos, soberbos, orgulhosos. Tozer usa uma expressão muito interessante, ele fala de uma historinha assim, fala assim, olha, os soldados estão indo para o combate, né? E ali, a caminho da guerra, né, aí os caras são tudo, né, todo mundo é macho, todo mundo, né, é forte, todo mundo, né, vai sair arrebentando tudo e tal, todo mundo se garante, todo mundo está confiante, a gente vai chegar lá e vai quebrar tudo mesmo e tal. Sei quem aí é militar, né, o militar normalmente, né, ele vibra ali, vamos embora e tal. E aí, meus amigos, ele fala assim, até que, o cara está ali confiante, até que ele seja ferido por um estilhaço, né, e caia no chão ali e fique, sei lá, agonizando ali aquela dor, às vezes, né, perdeu, sei lá, uma parte da perna, pisou numa mina, a perna foi arrancada e o cara está lá caído no chão. E ele fala algo interessante, fala assim, olha, os relatos que eu ouvi, isso Tozer falando, tá? De homens que viveram momentos como esse, eles ficam caídos no chão, clamando por suas mães, eles pedem pelas suas mães, porque eles estão desesperados. Não tem, né? Não tem quem possa os proteger naquele momento, os acolher, eles ficam totalmente desesperados. E ele fala assim, olha que interessante, né? O cara, minutos atrás, era alguém cheio, né, de si, todo confiante, todo forte, tal, armado, e minutos depois está caído no chão, dilacerado, o sangue esvaindo, as forças indo embora, acabando, e ele clama por sua mãe, pelo colo de sua mãe. Tem uma cena assim, tá lembrando que agora no filme Resgate do Soldado Ryan, tem uma cena bem assim, né? O cara tá com a barriga aberta lá, caída, e ele fica assim, mamãe, mamãe, porque ele está desesperado, ele sabe que ele vai morrer. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, carrega uma ferida. Isso é duro, irmãos. Isso é muito duro. Mas olha, se você está aqui me ouvindo e você tem esse anseio de ser alguém que se parece com Jesus de verdade, cara, vai vir feridas para você. Você vai ser ferido. E não é só pelas pessoas. O próprio Deus, ele vai te ferir. Todo Paulo precisa, né, do quê? Do seu espinho na carne. Então, todo homem e toda mulher de Deus necessita de uma ferida. Por quê? Porque são essas feridas que nos abatem, que, né, nos humilham, que nos colocam na condição verdadeira. Porque a nossa condição real não é a condição de alguém que pode sair por aí resolvendo a vida e fazer aquilo que acha, né, que pode, que deve fazer. Não, a nossa condição real é de uma necessidade extrema de gente que não pode fazer nada se Jesus não fizer. Sem mim, nada podeis fazer. Será que isso é literal? Será que isso é só uma figura assim de linguagem? Será que Jesus estava, né, querendo dar era uma poesia, uma coisa meio poética? Será que é literal, irmãos? Sem mim nada podeis fazer? Se é isso mesmo, sem mim nada podeis fazer, então a gente não pode fazer nada sem ele. É simples assim. Só que a gente passa a nossa vida inteira, ou quase, né, toda, tentando fazer coisas, né, sem o Senhor. Tem pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de coisas sem a presença de Deus. E eu te digo uma coisa, é melhor, né,
não ter nada daquilo que o mundo tenha para nos oferecer e ter uma ferida que nos leve de fato para o Senhor, irmãos. É melhor. Está sem nada, mas ter a feridinha ali, aquela ferida que te leva para o Senhor, porque a ferida, né, gera esse incômodo. Eu estou falando de ferida aqui, irmão, eu estou lembrando de uma ferida que só Jesus. Essa ferida foi um irmão que me causou. Esse irmão, ele está aqui, eu não vou expor o nome dele, mas aconteceu numa partida de futebol lá no bairro, tá, gente? Não foi uma ferida nesse sentido, de repente você está pensando. Eu estava sem camisa, era aquela terra batida ali, e a gente foi disputar uma bola, o irmão chegou com um pouco mais de força, e eu caí sem camisa, de costas no chão, e na terra deu aquela arrastada assim. Você consegue imaginar essa cena assim, né? Sabe quando aquela terrinha batida assim, deu aquela arrastada assim? Eu lembro que só deu tempo de eu recolher assim um pouco o braço. E quando eu levantei, irmãos, isso aqui tudo estava ralado pra caramba. E aí aí é difícil, né, para você colocar a camisa, né? Aí tomar banho, ficar tirando aquela areia ali. Mas a ferida e você não esquece que ela está ali, né? Ela fica doendo, te lembrando que ela está lá, cara. Ela está lá, a ferida está lá. E, bem, eu perdoei, tá, irmãos? Esse jovem aí, falei, irmão, está perdoado, em nome de Jesus. Não tem nada contra você, não. A primeira ferida que a Juliana pede é a ferida da contrição. E o que é contrição? Contrição fala de verdadeiro arrependimento. A contrição fala de alguém, né, que foi ferido mortalmente pelo pecado, ao ponto de criar uma repulsa. Tozer vai chegar a dizer que ninguém experimenta um arrependimento profundo e genuíno sem que o quê? Sem que seja ferido mortalmente pelo pecado. Você precisa ter essa experiência, irmãos, de você ver como o pecado, ele te separa de Deus, né? Você precisa se ver nessa condição de alguém que fala, cara, de fato, olha, na minha força eu não consigo vencer. Na minha força eu serei, né, derrubado todos os dias. Essa é a primeira ferida que a Juliana pede. Ela quer um arrependimento profundo. Salmo, capítulo 51, verso 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o quê? O espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, o que vai acontecer? Não desprezarás a Deus. O Senhor Ele não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. Quebrantado aí, irmão, é quebrado mesmo. Você está quebrado. Essa é a condição de um homem mortalmente ferido pelo pecado. Ele está quebrado. Ele não tem onde se apegar, ele não tem do que se orgulhar. Ele é apenas alguém que reconheceu, né, que ele viu a sua condição. Falou, cara, eu sou o mais miserável dos pecadores. E quando a gente enxerga isso, aí nós temos inclusive, né, a chance de quê? De perdoar. A falta de liberar o perdão na vida de uma outra pessoa, ela só significa uma coisa, que a gente ainda não entendeu a nossa condição. Porque quando a gente entende a nossa condição, e aí Rick Warren vai falar algo muito interessante. Rick Warren vai dizer assim, olha, qualquer homem é capaz de cometer qualquer atrocidade, qualquer tipo de pecado. Não pense você que você é bonzinho. Você não é bonzinho, tá? Você não é uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa boazinha, eu não sou uma pessoa legal, tá? Por quê? Porque a gente, às vezes, só não foi colocado, né, naquela situação que nos gera a pressão necessária para ter aquela atitude terrível. Ninguém, de repente, foi tentado, né, a roubar, sei lá, a matar, a buscar a vingança, porque, de repente, ainda não foi algo que passou pela tua vida, pela tua história. Ah, queridos, mas eu tenho certeza que se um homem tirasse a vida dos seus filhos de uma forma cruel,
e você se encontrasse com essa pessoa, a vontade que ia vir no teu coração não seria de abraçar e perdoar aquela pessoa. Você entende o que eu falo? É simples assim, né? O desejo que vem sobre nós nessa hora de quê? É de fazer uma coisa terrível, uma coisa que, né, nem vale a pena aqui citar. É assim que nós somos. A gente é esse tipo de gente. Que quando, né, atacado, quando, né, ferido por alguém, te quer reagir da forma mais terrível. Mas quando a gente entende que na nossa condição, a nossa condição é de gente que pode fazer coisas terríveis também, a gente começa a entender um pouco melhor o que é, né, estar do lado, do outro lado, daquele que feriu, daquele que ofendeu, daquele que pecou, daquele que fez a desgraça, que cometeu a atrocidade, e você fala assim, cara, essa pessoa poderia ser eu. Esse ser humano poderia ser eu. E se fosse eu, como que eu gostaria de ser tratado diante dessa situação? Eu te pergunto, como é que você gostaria, querido? Se tivesse cometido, né, um crime irreparável, você ia querer o quê? Você ia querer ir para a pena de morte? É isso que você ia querer? Você ia querer ser executado com crueldade, por vingança? É isso que você iria querer? Não, você iria querer misericórdia. Você iria querer, né, perdão. Pô, me perdoa, eu errei. A segunda ferida que a Juliana pede a Deus é a ferida da compaixão. E o que isso significa, meus irmãos? O que significa compaixão? Você sabe o que significa compaixão? Sabe? Então, por favor, me responda. Né? Ou eles interaja comigo, o que significa, né, compaixão? Sofrer, né? Com o quê? Sofrer com outro, né? Com alguém. A paixão é sofrimento, né? A compaixão é você, de alguma forma, sofrer ali, se envolver com o sofrimento do outro. Mateus capítulo 20, verso 34 diz assim: então Jesus, movido, isso na versão corrigida, tá, irmãos? A Almeida, a revista corrigida, diz assim, olha, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Aqui Jesus está fazendo um milagre, né? Ele está fazendo uma pessoa voltar a ver, ou alguém que de repente não lembra aqui exatamente do contexto, eu só quero me pegar aqui com você na frase aqui, tá, irmão? Nessa parte aqui. Jesus fez um milagre movido por íntima o quê? Compaixão. Entenda uma coisa, Jesus não fez milagre para se mostrar para a galera. Jesus não fez milagre para postar no Instagram e gerar, né, toda uma sinergia das redes sociais para a galera poder dar o like e seguir. Não foi isso que moveu Jesus. O que moveu Jesus foi o quê? Ele se colocar no sofrimento daquela pessoa que não conseguia enxergar. Aquela pessoa não podia ver. E Jesus, ele sofreu com aquela pessoa, ele sofreu com aquilo, ele teve sensibilidade suficiente, para assim, caramba, essa pessoa, né, ela não consegue enxergar. E aquilo mexeu com ele, aquilo, né, doeu também dentro dele. Será que a gente está disposto a ser ferido como essa ferida da compaixão que a Juliana pediu? Sabe por que eu te falo isso? Porque assim, ser ferido com essa ferida de compaixão significa se colocar muito mesmo no sofrimento das pessoas. E olha, irmãos, vou te falar uma coisa, isso em si mesmo também não é uma coisa que gera alegria. E na maioria das vezes nós estamos o quê? Buscando alegria. A gente está buscando, né, um sorriso estampado no rosto. Só que esse pedido é totalmente o contrário, porque à medida que você vai se envolvendo no sofrimento das pessoas, aquilo às vezes também, né, te faz sofrer. Eu me lembro do dia que eu entrei pela primeira vez numa UTI neonatal. A minha filha, né, nasceu prematura, uma história que eu já compartilhei com você em outro momento. E aquele universo era um universo que eu desconhecia.
até certo ponto aquilo não me incomodava, aquilo não mexia comigo. Quando eu ouvia histórias sobre crianças que passaram por alguma guerra no nascimento, eu ouvia, eu lamentava, mas aquilo não mexia comigo, irmãos. Estou sendo aqui sincero, tá? É só assim, tipo, caramba, poxa, verdade. Até que um dia foi a minha vez de entrar lá, e quem estava lá, naquela incubadora, era minha filha, minha primeira filha. E o que se esperava ali, a situação que a gente estava vivendo, não era uma situação favorável. A Laura estava vivendo uma situação complicada. E eu lembro que a enfermeira falou para nós assim, olha, está nas mãos de Deus, né? Ela e Deus. E eu falei, amém. Desculpa que é um pouquinho difícil lembrar, assim, né? Que a gente lembra e vai se emocionando aqui com as coisas que a gente viveu lá. Mas você vê, né? Aquilo gerou em mim uma ferida, uma dor, irmão. Que quando eu lembro dessa história, aí eu sinto exatamente isso. Por quê? Porque naquela noite eu fiz uma oração a Deus. A Yasmin não parava de chorar. O rosto dela estava inchado de tanto chorar. E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu entendi. Isso aqui não é sobre a minha filha. Isso aqui é sobre a minha relação contigo. Olha, o que o Senhor quiser fazer, amém. Se o Senhor quiser levar minha filha, fica tranquilo. Eu falei assim com Deus, fica tranquilo, fica em paz. Deus, fica em paz. Tá? Fica em paz, Deus. Olha, eu não vou fechar o meu coração para você. Porque às vezes o coração a gente não fecha para o irmão, a gente fecha para Deus, sabe? Às vezes Deus está levando a gente por um caminho e a gente fecha o nosso coração para Ele. Porque a gente não queria passar pelo vale da sombra da morte. Você entende? Só que Deus, Ele quer te conduzir por ali. Por quê? Porque Ele tem um propósito, irmão. Ele tem um plano com aquilo. Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer tornar você parecido com Cristo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele te leva por aquele caminho, mas você não quer aquele caminho. E naquela noite eu entreguei, irmãos, olha, e eu vou te contar uma coisa sobrenatural. Os mortos não voltaram à vida, não foi isso não, foi assim, olha, naquela noite, quando eu terminei de fazer essa oração, e eu entreguei minha filha ali nas mãos do Senhor, eu me enchi de paz. Uma paz que eu não sei te explicar, invadiu o meu coração. E eu descansei. Aquele tema já não me incomodava mais. Sabe? Acabou. É estranho falar isso, né? Muito esquisito, assim. Por quê? Porque ela continuou lá. Ela estava lá na incubadora, seguiu ali toda aquela apreensão, todo aquele momento. Mas, dentro de mim, paz, plena paz. E eu comecei a entender, irmãos. Eu ia, né, à medida que a gente entrava lá para visitar a Laura, e a gente via a quantidade de incubadoras assim, né, ligadas, e você ia ouvir a história das pessoas. Quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui já 1 mês. Você está quanto tempo aqui? Eu estou aqui já 3 meses. E você, quanto tempo? Sei lá, já estou aqui já. Tem gente que já até perdi as contas. Porque a quantidade de dias que estava ali era muito grande. E eu pensei, falei, meu Deus, o que eu estava pensando sobre a vida, sabe? Sofrendo muito. Tem gente que está padecendo muito. Agora que um pouco antes o Cláudio falou sobre a importância da gente se envolver nessa causa, dessa família, né? Que vem lá do Paquistão, debaixo de perseguição, debaixo de tanta coisa complicada. E, de fato, poderia ser a nossa família. Poderiam ser os nossos filhos, né? E aquilo ali mexe com a gente de uma outra forma. E aí, né, sei lá, e você sai pelas ruas aí, né, pedindo ajuda, e você movimenta tudo, e faz um monte de coisa, mas às vezes pelo outro, entende? Não dói na gente. Quando é pelo outro, a gente não se incomoda. E como foi importante aquela experiência na UTI? Porque depois eu voltei para lá. Agora já não era mais com Laura, agora era com as gêmeas. Eu voltei, irmãos, na UTI. E eu voltei a enfrentar, né, os
os velhos, né, fantasmas, os velhos inimigos, mas foi bom. Olha, foi muito bom, por quê? Porque dessa vez foi diferente, né? Já era, né, um outro coração, uma outra disposição. Eu me lembro, inclusive, de compartilhar o evangelho lá com uma outra família, da gente orando junto. Nós vimos lá, acompanhamos o caso de um bebê lá do lado das nossas filhas, que ele veio a óbito, e ver, né, a tristeza de toda a equipe médica ali, e você fala, caramba, isso é de verdade. Isso está acontecendo, né, agora aqui, mano, é ao vivo, as coisas estão acontecendo, né, e você vê toda, sabe, a batalha, né, espiritual que envolve ali, né, a vida daquelas pessoas. É um negócio muito sinistro. Mas a Juliana fez essa oração. A Juliana pediu uma ferida de compaixão. Ela queria, né, se compadecer, condoer com aqueles que estão sofrendo, se importar de verdade com essas pessoas. E por último, irmãos, para encerrar, ela fez um último pedido, que ela fez um pedido de uma ferida, de um anseio por Deus, profundo anseio por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você já tenha experimentado essa dor no teu coração, a dor de alguém que tem uma fome por Deus, tamanha, né? Aquela fome, sabe aquela fome que você, né, que dói dentro de você, de repente um dia você já teve isso pelo Senhor. De repente um dia você foi aquela pessoa que de madrugada era acordada pelo Senhor para buscá-lo, e você fazia aquilo, né, com todo prazer. Que quando você acordava pela manhã, o primeiro pensamento que vinha a você, né, era, Senhor, obrigado por mais um dia, né, tuas misericórdias se renovaram na minha vida, estou aqui. E você era a pessoa que tinha, né, esse desejo, você queria ler ali a palavra, entender aquilo que Deus estava querendo para você naquele dia. E talvez você esteja aí, você seja essa pessoa que tinha essa vida, esse anseio por Deus, e de repente isso passou, isso se esfriou dentro de você. Por quê? Nós estamos, queridos, lançados numa situação muito interessante. Assim, olha, nós vivemos numa condição de tempo onde tudo que é matéria, toda a matéria que está aqui, que vocês estão vendo, tudo isso está, de alguma forma, né, se decompondo, entende? Tudo, se a gente deixa, né, um objeto ali, vai passar, sei lá, 1000, 2000, sei lá quantos anos, aquilo, né, alguns objetos são mais resistentes, né, mas tem outros que não, eles vão, né, se desfazendo com o tempo. E nós também somos assim, né, por conta do pecado, né, nós estamos num constante estado, né, a gente está se decompondo, a gente vai se desfazendo, a gente vai, né, morrendo, a gente vai acabando, né, aqui nessa vida. Esse é o nosso estado. E tudo que está no tempo, né, vai se decompondo. E assim também é a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a palavra fala que ela precisa ser renovada o quê? Diariamente. Né? O trabalho sacerdotal, a tarefa sacerdotal de alguém que precisa, né, diariamente, né, fazer o quê? Né? Limpar as cinzas, né? Prepara lá de novo, né, o altar ali e coloca lá, né, a lenha e tudo para queimar, e vai lá, coloca o sacrifício. Porque se não tiver sacrifício, o que vai acontecer? Não tem o que queimar, amém? Não tem o que queimar, então coloca-se lá o sacrifício para que, né, o quê? O fogo de Deus, né, ele venha e consuma aquele altar. E eu te falo, olha, o dia que você parou de fazer isso, foi naquele dia que a sua chama apagou. E tem pessoas aqui que de repente nunca nem experimentaram isso que eu estou falando. De repente isso nunca foi uma realidade para você. Mas eu quero te dizer algo. Assim como a Juliana, lá em 1300, fez essa oração a Deus, eu queria te convidar a fazer essa oração essa manhã. Uma oração, irmãos, de quem não quer ficar na morridão. Uma oração de alguém que não quer ficar em cima do muro, sabe? Aquela oração de alguém que entendeu que a verdadeira vida com Deus é essa renúncia total,
essa entrega completa, sabe? Essa coisa de, gente, não tem mais direito, a gente não tem mais vontade, a gente não tem mais sonhos, a gente não tem mais, projetos, tudo isso foi rendido ao Senhor. E tudo o que está faltando é que a gente faça o quê, irmãos? Coloque essa oferta nesse altar, coloque esse sacrifício nesse altar, e esse sacrifício é a nossa própria vida. Esse é o nosso culto racional, Senhor. Amém? E isso é o que Deus está nos chamando para fazer essa manhã. Eu creio que Deus, Ele me trouxe aqui essa manhã para compartilhar essa palavra com você. A ferida, ela nos tira da zona de conforto, Aquela dor ali que você sente, aquilo não deixa você, ficar descansado. Porque, toda hora aquilo dói, você se mexe, aquilo dói, e você vai fazer alguma coisa, e aquilo está lá doendo. E aquela ferida lembra, todo momento que ela está ali em você. E eu creio que esse era o pedido de Juliana, sabe? Senhor, eu quero isso intensamente vivo em mim. Eu quero, de fato, ser incomodada a todo momento. Eu não quero viver uma vida morna. Eu quero viver algo intenso mesmo com o Senhor. Eu queria terminar com você esse tempo lendo o que Paulo fala sobre o espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E queridos, como a ferida, tem esse poder de nos enfraquecer. E eu queria muito, de verdade, que você abrisse o teu coração nessa manhã e deixasse Deus te esvaziar e tirar as suas forças, para que você não tenha onde se apoiar, senão no Senhor Jesus. Amém?